Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando no nosso @canal Varal. O meu muito obrigado para você que tem interesse em conhecer um pouquinho mais das coisas de Deus. Eu fico feliz com a sua participação e convido você para que se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe, ajude-nos a crescer. Hoje nós vamos falar de um fato inusitado, que está lá em Juízes 3, que nós vemos que os israelitas clamavam a Deus após 18 anos de opressão pelo obeso rei Eglon de Moabe. Eglon não era um bom rei e perseguia o povo israelita. A taxação de tributos era alta e isso incomodava o povo de Israel. Mas ninguém se atrevia a chegar até o rei Eglon e contrariá-lo, porque era difícil. Na Bíblia, Eglon foi um rei de Moabe que oprimiu o povo de Israel por 18 anos consecutivos. Ele formou uma aliança com os amonitas e amalequitas e conquistou a região de Jericó e forçou os israelitas a pagarem pesados tributos. Como não tinha saída e todos os temiam, Deus enviou um juiz canhoto chamado Eude para lhe entregar um tributo, fazer o pagamento. E aqui vemos uma questão importante da astúcia de quem estava com esta missão. Tal incumbência ficou a cargo, então, como disse, de Eudes, que decidiu ir até a presença do rei Eglon. A história de Eude está registrada em 2 livros, principalmente no livro dos Juízes, no capítulo 3, versículos 12 a 30. Ele também é mencionado de forma breve lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 8, no verso 3. Para tanto, foi com um caso muito bem pensado estrategicamente e decidido que Eude foi até ele. Começa com uma adaga escondida na coxa direita. Isso mesmo. Assim Eude foi até a presença do rei Eglon e se dirigiu ao rei bem preparado. Ele sabia que passaria por uma revista e, por ser canhoto, colocou do lado direito uma adaga de aproximadamente 40 centímetros. Isso por ser canhoto. Para chegar e poder falar com o rei, Eude fingiu que tinha uma mensagem secreta de Deus para levar para ele. E mais oportunamente, uma audiência com o rei para tratar de várias questões similares da época. Ele optou em se isolar com o rei. Como as revistas aos visitantes eram realizadas pelas guardas de segurança do rei, eles verificavam somente aonde? O lado esquerdo, porque não notaram que ali havia uma adaga. Que havia uma adaga na perna direita de Eudes, porque ele era canhoto. E assim Eudes assassinou o rei. Naquele momento, naquela ocasião, o próprio rei solicitou a dispensa do segurança após Eude dizer que tinha uma mensagem secreta de Deus. Ele queria ouvir. Eude não perdeu a oportunidade e assim cravou-se sobre seu ventre a adaga e conseguiu escapar antes que os guardas notassem o tal assassinato, pois Eude trancara a porta onde se realizava aquela audiência. A narrativa é marcada por uma estratégia brilhante e até irônica e violenta. Como disse, Eude era canhoto e ele amarrou a sua arma de 2 gumes de aproximadamente, conforme eu falei, de 40 centímetros na coxa direita, porque ele era canhoto. Naquela época, os guardas eles revistavam apenas a coxa esquerda dos visitantes, mas Eudes era canhoto. Presumindo que a arma estaria do lado dominante, o que deixou o punhal do juiz escondido sobre
as roupas. A vigilância não percebeu isso. Ele passou despercebido. Foi tão preciso e bem preparado que, conforme disse, e vou afirmar, tal inteligência foi sublime naquele momento, que após entregar o tributo ao rei Eglon, Eude dispensou a sua comitiva e voltou sozinho. Ele então disse ao rei que tinha o quê? Uma palavra de Deus para ele. E ele confiou e ficaria sozinho. E Eude trancou a porta quando Eglon mandou que todos os servos saíssem. Aí o juiz Eude cravou a espada com tanta força na barriga do rei que o cabo penetrou na gordura e ela ficou totalmente escondida. Conta a Bíblia que foi com tanta força que Eude cravou a adaga que saiu para fora excremento, ou seja, saiu as fezes para fora, pois atingiu parte do intestino do rei Eglon. Como disse, Eude fugiu, trancando as portas da sala. Foi sábio, inteligente. Os servos demoraram para entrar por vergonha, porque eles não queriam abrir sem a permissão do rei, o que garantiu a sua fuga. Livre, Eude convocou o exército israelita e assumiu a liderança e derrotou os moabitas nos vales do rio Jordão, garantindo paz para a região durante 80 anos. Assim sendo, após escapar, Eude foi até a região montanhosa de Efraim e convocou os israelitas para a grande batalha. E sob a sua liderança, sob a liderança de Eude, os israelitas dominaram os vales do rio Jordão, cortando a rota de fuga dos moabitas. O exército inimigo ficou encurralado pela tropa de Eude e cerca de 10.000 guerreiros moabitas foram mortos. Com a história de Eude, lá em Juízes 3, aprendemos que Deus usa pessoas improváveis para tais missões e capacita-nos com estratégias inesperadas para superar grandes crises por qual o povo israelita passava. O relato mostra que até as nossas aparentes limitações ou peculiaridades podem ser transformadas em ferramentas poderosas nas mãos de Deus para promover a libertação do seu povo. Ele não apenas orou por livramento, mas usou de coragem. E o que ele fez? Ele preparou um plano estratégico, criando uma espada de 2 gumes escondidas para o quê? Para enfrentar o rei Eglon. E o rei assim foi morto. Um canhoto naqueles dias de Eude, que ele era considerado lá junto aos israelitas? Era considerado como um deficiente. Muitos benjamitas nos dias de Eude eram canhotos. Verifique lá no verso 20, capítulo 20, 16. Mas Deus usou a fraqueza imperceptível de Eude para dar a vitória ao povo de Israel. O capítulo 3 do livro de Juízes explica o ciclo de desobediência e opressão de Israel, destacando o seu propósito divino e a atuação dos 3 primeiros juízes, ou seja, Otoniel, Eude e Samgar. Ele revela como o afastamento de Deus gera escravidão, mas o arrependimento traz libertação. Assim sendo, eu narrei aqui a história de Eude, um canhoto, considerado um deficiente nos meios da tribo de Benjamim. Assim ele realizou e conseguiu libertar o seu povo do opressor rei de Eglon. O meu muito obrigado por você estar conosco. Continue nos apoiando, inscrevendo e participando e nos dando uma pequenina força para que a gente possa cada vez mais estar aqui na sua presença. O meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.